Hoje eu quero contar uma história para vocês sobre um artista renomado que foi obrigado a pintar a mesma obra 2 vezes e tem um motivo bem forte para isso ter acontecido. Esse artista, primeiramente, foi um artista que viveu lá nos anos 1600, que pensava sempre à frente do seu tempo, impressionava demais na questão hiperrealista, porque ele usava um jogo de luzes e contraste muito forte, ou seja, ele escolhia alguns elementos, as pessoas, costumava pintar pessoas e cenas, e ele deixava as pessoas em primeiro plano, né, na luz, e todo o fundo da pintura praticamente era preto, era bem escuro. Ele até chamava essa técnica de tenebrismo, né? Ele era muito ousado, tinha uma personalidade muito forte e era conhecido por isso também, porque ele não aceitava nenhuma encomenda, nenhum tipo de obra, não pintava nada sem ter um significado, um sentimento. E eu defendo muito essa bandeira, inclusive, que a gente não deve pintar meramente por reprodução, por outro tipo de coisa, porque a arte hiperrealista acontece muito isso, inclusive, né? Muita gente acha que pra ter sucesso, pra ser um bom pintor hiperrealista, o segredo é receber milhares de encomendas, e na realidade isso pode matar a inspiração do artista aí, enfim. Isso é conversa para outro momento. O nome desse pintor, grande pintor italiano, era Caravaggio. Ele foi convidado pela Igreja de Roma a desenhar um quadro especial, pintar um quadro especial. E esse quadro era de São Mateus. São Mateus foi um dos 12 apóstolos de Cristo. Ele era um cobrador de impostos, muito rico. E ele recebeu o chamado de Cristo e largou tudo que ele tinha, doou tudo que ele tinha em prol do bem, de fazer o bem. Então ele viveu todo o resto da sua vida de uma forma muito humilde, pobre, fazendo bem realmente e espalhando o evangelho de Cristo. E a igreja pediu a ele que representasse São Mateus escrevendo o evangelho, né? E que deveria ter um anjo perto guiando ele para escrever o evangelho, as palavras, enfim. Então, o que o Caravaggio fez? Ele pensou, bom, São Mateus já era uma pessoa mais idosa, o que ele vai fazer? Se ele fosse escrever, ele ia se sentar confortavelmente, ele não teria vestes nobres, porque ele era uma pessoa mais humilde, e aí ia escrever de forma confortável o evangelho. Então, ele representou São Mateus como um velhinho, mais calvo já, e com roupas simples, né, com as pernas cruzadas, enfim, pés no chão, os pezinhos sujos ali. E tinha um anjo perto de São Mateus que guiava ele pela mão, como se fosse uma professora mesmo ensinando uma criança a escrever. E ficou uma obra muito, muito bonita, vou deixar aqui pra vocês. Mas aconteceu uma coisa que ele jamais imaginava. No momento em que ele entregou essa obra à igreja e essa obra foi colocada no altar, esse era o objetivo, né, ele foi contratado para pintar uma obra especial para o altar, escolhido para isso. As pessoas não gostaram da obra, elas escandalizaram, crucificaram, enfim, o artista, ele sofreu bastante injustamente ali em relação naquela obra, porque elas não achavam essa obra bonita o suficiente para representar o que elas esperavam. Então, na cabeça das pessoas, São Mateus, por ter sido um santo, enfim, ali perto de Deus, elas esperavam que ele fosse uma figura nobre, bonita, que ele fosse representado de forma que as pessoas daquela época julgavam que um anjo, que um santo deveria ser representado, mesmo que isso não representasse a realidade. As pessoas não estavam acostumadas a ter um baque de realidade, por mais que fosse real. Então, o que aconteceu? Mandaram tirar imediatamente aquela obra do altar e pediram ao Caravaggio que refizesse a obra do zero com uma outra proposta. Caravaggio, obviamente revoltado, né? Ok, topou o desafio e foi fazer uma nova obra. O que ele pensou? Bom, eu teria que pensar como uma pessoa com uma visão extremamente conservadora, principalmente se tratando da igreja e tal. Ele pintou novamente, então, São Mateus, com vestes nobres, por mais que fosse o contrário da história dele, enfim, né? Ele era uma pessoa muito humilde, na época ele foi escrever o evangelho. Desenhou então São Mateus com vestes nobres, ajoelhado sobre um banco, escrevendo bonitinho numa mesa o evangelho, e de cima surgia um anjo explicando a ele, contando a ele nos dedos e tal, a forma como ele deveria escrever esse evangelho. Entregou essa obra na igreja e realmente ela foi aclamada, porque expressava toda a beleza que as pessoas esperavam, toda a realidade que as pessoas queriam ver num quadro de São Mateus. O que essa história nos ensina? Qual é o insight disso tudo? Às vezes, como artista, a gente apresenta uma proposta que as pessoas não estão prontas para ver. Hoje em dia, isso não acontece tanto, por quê?
porque você tem a liberdade de criar uma obra com o seu pensamento e as pessoas têm a liberdade também de aceitar ou não. Se elas aceitam, se elas concordam contigo, com a tua visão, elas te seguem, enfim, elas te acompanham e aclamam tua pintura, e quem não aceita simplesmente ignora. Às vezes até dá uma criticada, mas enfim, tá tudo certo. Antigamente não era assim que acontecia. E o belo vem desde aquela época, né? O que é bonito, o que não é, o que é aceitável, o que não é. O artista não podia, às vezes, expressar tanto o que ele pensava, o que ele sentia. Então eu achei essa obra bem interessante, eu tava estudando esses dias sobre isso. E aí... Hã? Não. Esses dias eu tava estudando um pouco sobre arte. Inclusive tem um livro que eu gostaria de recomendar. Esse aqui é a História da Arte, que é como se fosse uma bíblia do artista. Tem aqui um resumão geral de tudo que se conhece por arte, inclusive anos, milhares de anos antes de Cristo. Então tem vários insights aqui que, se você souber ler e interpretar, é bem legal. É tipo a leitura de uma bíblia. Não é uma leitura que te prende muito, mas tem muitas informações valiosas aqui que ajudam o artista a entender um pouco mais sobre arte e tudo mais. Eu achei essa história bem legal, por isso que eu quis compartilhar com vocês, porque isso mostra pra gente que não importa qual nível de excelência a gente tenha, o quão bom a gente seja, porque às vezes tem pessoas que não têm os olhos treinados para realmente apreciar uma obra de arte. E isso aconteceu justamente nesse caso do Caravaggio. Ele fez a primeira obra de arte, lindíssima, enfim, que passava um sentimento muito legal, e as pessoas não souberam apreciar aquela obra, enfim, criticaram, julgaram. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários pra eu saber qual a tua opinião, se tu já conhecia essa história. Beijo e até a próxima História de Arte.